a mais um Axor Talks. Eu sou Luciana Telles, diretora de clientes na Axor. E como vocês sabem, episódio de saúde, eu estou super bem acompanhada com quem? Com quem? Com o Lê. Olá, tudo bem? Se apresenta para quem não assistiu o episódio dedicado à sua carreira. Prazer, eu sou Leandro Ribeiro, gerente de segurança do Hospital Sírio-Libanês e agora diretor de cibersegurança da ABSYS. E co-host, apresentador de podcast. Quem diria, né? Tô subindo cada vez mais. Não, é brilhante, a gente vai diversificando a carreira. Isso aí. E hoje eu venho falando com a nossa produção sobre a gente ter cada vez mais mulheres participando aqui do nosso podcast. Então esse episódio ainda é mais especial, porque sim, estamos dividindo a bancada com uma mulher porreta de cibersegurança. Tati, se apresenta. Olá, eu sou a Tatiana, sou gerente de segurança na Bayer, tenho quase 20 anos de experiência. Não parece? É. A gente tá jovem. Mas assim, acho que o pessoal da antiga que pode estar assistindo vai lembrar que faz quase 20 anos que a gente se conhece, que trabalhei numa consultoria grande, né, com alguns colegas lá, e muito tempo, né? E tô há bastante tempo também na Bayer, também. Eu já acho que praticamente minha carreira, né? Uma boa parte da minha carreira está sendo desenvolvida na Bayer. Excelente. E turma, eu tava batendo um papo com a Tati aqui antes de começar e descobrimos que temos várias coisas em comuns. A gente era vizinha na praia, ou seja, não é comum isso, né? A gente não torce pro mesmo time porque, enfim, né, ela teve um desvio ali, apesar de ser de Santos. Torce para um outro time, mas a gente descobriu várias coisas em comum. Tati, eu quero começar aqui já, porque um dos objetivos do nosso podcast é compartilhar conhecimento, histórias de carreira, pessoas que se dedicaram muito, que deram muito certo na nossa carreira, com quem está buscando oportunidade no mercado, ou quem quer dar um refresh na sua carreira, né? Quem está buscando aí uma atualização. Então, a gente sempre começa pedindo para vocês contarem um pouquinho de como é que você chegou aqui. Um dia você acordou e falou, vou trabalhar com cibersegurança? Escovou os dentes? Vou trabalhar com cibersegurança. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que teve esse... A gente também chegou à mesma conclusão com o podcast, tá? Eu acho que eu nunca conheci, eu também não sou uma exceção, né? Mas eu trabalhava em Santos com TI, na época eu trabalhava com uma administração de redes, né? E muito jovem, tinha acabado estava ainda fazendo faculdade e resolvi mandar um currículo, né? Porque eu nem lembro, por e-mail, provavelmente já, com certeza. Não, brincadeira. Não, era e-mail. E eu mandei, sem saber que empresa que era, e eu lembro que na época eu fazia estágio e a pessoa que trabalhava comigo, eu comentei com ela, e ele era inclusive ele era o meu gestor na época, né? E eu falei assim, olha, eu mandei um currículo para uma empresa tal. E quando ele falou assim, caramba, você mandou para essa empresa? Eu falei, mandei. Aí ele falou assim, não, que legal, você vai passar, muito bom. Eu fico super feliz. Eu falei assim, nossa, mas que empresa é essa? E aí eu comecei a buscar, né, sobre a empresa, e aí eu descobri que era uma das maiores empresas, né, uma das pioneiras, né, de segurança na época. E por coincidência eu fui chamada, né? Coincidência não, é competência. Competência, fui chamada. Tinha todo um processo seletivo lá, e eles, né, tinha até daquela coisa assim, era uma prova que você fazia. Presencial, dinâmica de grupo, né? Presencial, e tinha até uma brincadeira que era a mesma prova, né? Então, eles só iam, né, contando o que você estava fazendo como estagiário, ou se você estava fazendo como especialista naquilo. E ter trabalhado nessa consultoria, assim, foi muito bom, porque eu tive a oportunidade, em pouco tempo, de trabalhar em muitas empresas. Porque como eles tinham muitos clientes, né, muitos clientes grandes, muitas, né, grandes contratos, então a gente rodava muito. E né, eu estava começando na carreira e tive a oportunidade de fazer vários projetos com pessoas que já estavam ali há muito tempo. Talvez essas pessoas já acordaram um dia e falaram que queriam trabalhar em segurança, mas foi uma oportunidade muito boa, assim. Eu tive alguns colegas, né, que eu trabalhei na época, que eu tenho um contato até hoje, que foi... assim, na época foi um pouco estranho, porque você meio que começa pelo mundo perfeito, né? Então, a gente achava assim, eu achei, nossa, todas as empresas são assim? Nossa, tem... E aí a gente vai vendo, né, que não, que a vida real é diferente. Tanto é que quando eu resolvi sair da consultoria, foi justamente isso. Eu queria ter a experiência do outro lado. Eu queria ver como é que era a segurança, né, da informação no dia a dia. Gerenciar orçamento, cuidar de pessoas. Na época eu queria ver o negócio pegando fogo mesmo, queria participar da operação, queria, né, ter essa oportunidade, né, de ver de ferramenta, assim, porque em consultoria a gente vai lá, dá palpite, né, fala que, olha, tem que estar assim, mas às vezes nem
nem é assim, né? Então eu queria ver mais aquilo ali no dia a dia. Você sabe que ela trabalhou com uma figura carimbada nessa época, que é um amigo nosso, o Alexandre Domingues. Olha, Ah, Não só o Alexandre, eu tive a sorte, se ele estiver assistindo, de trabalhar com o Zilo também. Marcelo, não, por favor, assistam. Ale, eu vou te mandar no WhatsApp também para você não perder, tá? Mas sim, Muitos outros também, muitos outros que eu tive a oportunidade de trabalhar lá, que eu nem sabia, né, quem eles eram, né, na época, porque eram meus colegas, mas eles já eram, né, a gente já sabe, o Weber Hess também, gente boníssima. fez escola com a com a nata galera. da cibersegurança, é isso, né? Então, e foi totalmente, o começo foi totalmente sem querer. Eu fiz uma pergunta para Andrea no podcast que a gente falou de mercado financeiro, porque ela também tem uma carreira parecida, né? Ela investiu boa parte da vida dela em consultoria, né? E aí ela virou a chave pro outro lado da mesa. Mas eu perguntei para ela uma coisa que é uma curiosidade mesmo. Quando você começou em cibersegurança, o público era misto, como a gente tem visto hoje, mais misto, né? Ou ainda era um público bastante masculino, não? Era praticamente, eu tô tentando lembrar, eu tinha É porque os nomes que a gente falou agora eram só homens, por isso que eu lembrei. A Priscila Meyer, trabalhei com ela também. Fiz projeto com ela. Trabalhei com mais umas 2 mulheres também, que ainda estão no mercado e que a Fernanda Zanqueta, sempre que eu posto alguma coisa, ela sempre fala, ai, que orgulho, porque ela realmente também fez parte. Teve sim, mas assim, acho que talvez elas eram muito mais da parte de consultoria, um pouco mais de gestão, né? Tinha uma visão um pouco mais do negócio. E Não eles era tão um eram... viés tão técnico, né? Não era um viés tão técnico. E como eu estava começando, né? Então, eu fazia muita parte de análise de risco, essas coisas. Então, acabava ficando um pouco mais com o pessoal mais técnico. O Zilo, né? Na verdade, acho que eu participei de um dos primeiros projetos de PCI lá com ele na Módulo. A gente pode falar? Pode. E foi muito legal, assim. Mas, assim, elas também, elas eram incríveis. Mas ela era minoria absoluta. Não tinha... Não tenho como negar. Vamos pegar esse gancho e explorar um pouquinho mais, que acho que é Bora. um ponto muito importante para quem Tô está muito curiosa de assistindo. você continuar falando sobre esse gancho. Vamos lá. Ó, tem uma pesquisa aqui falando o seguinte, essa pesquisa ela foi feita em 2022, 2023, lá na Inglaterra. Foram 302 pessoas que responderam essa pesquisa. E isso aqui é algo que eu acho que a gente precisa trabalhar o mais rápido possível para poder fazer essa mudança, né? Então, olhando aqui, ó, desses 302 pessoas, em 2015, 95% eram homens e Então. 5% só Mulheres. mulheres. Em 2020, cresceu. 81% homens, 17% mulheres. Em 2022, caiu. 86% homens e 11% mulheres, né? Tipo, a gente está vendo Uma oscilação, na uma verdade, né? Um oscilação, crescimento mais acompanhado de uma oscilação, né? E eu acho que isso é algo que a gente precisa explorar. Esses dados são de cibersegurança Cibersegurança. mesmo, É um grupo americano, é o Instituto de Segurança da Informação, que faz pesquisas para o profissional de segurança. Eu adoro essa pesquisa, depois a gente pode Colocar o link também no disponibilizar. material aqui do podcast. Que é uma pesquisa muito boa. Inclusive, a primeira vez que eu falei sobre burnout lá no Security Leaders, eu peguei uma parte desse relatório, desse material. A gente vai colocar o link para quem estiver assistindo a gente, para vocês poderem ler também. E o que você acha, assim, o que você tem visto? Você acha que falta oportunidade ou nós ainda não estamos conseguindo atrair as mulheres para trabalhar conosco? Tem essa questão da educação de base, na verdade, né? Porque para poder chegar num nível que daqui a 5, 10, 15 anos a gente tem um pouco mais de participação feminina no nosso mercado, a gente precisa garantir que na educação de base a gente invista em ciências exatas, né? Em outros tipos de desenvolvimento que normalmente a gente não faz para o público feminino ainda da hoje, né? Incentivar, né? Isso. É interessante, porque assim, a empresa que eu trabalho, ela é muito focada, né, em diversidade. A gente tem um programa, assim, que é incrível de diversidade, de todos os tipos de diversidade.
E eu vejo muitas mulheres no nosso time de IT. A gente tem um time muito, assim, é bem equilibrado. Bravo. Mas, assim, a gente não vê que toda essa parte um pouco mais técnica, né? Ou talvez um pouco menos, né? De negócio. De contato. Porque, assim, eu vejo muitas consultoras, né? A gente é um time grande de pessoas que estão ali atuando direto com o business, né? Entendendo as necessidades. Mas aí, na hora que volta ali, né? Com a necessidade, ali a maioria do time acaba normalmente sendo um homem. Esse nome. Então, assim, só que eu posso dizer para vocês que a gente teve uma realidade há pouquíssimo tempo atrás, lá diferente aqui no Brasil. A gente chegou a operar com um time só de mulheres e foi incrível. A gente trabalhou super bem, até as pessoas brincavam, né? E uma, inclusive, tinha o meu nome, então era mais complexo ainda. E era bem legal, assim, a gente trabalhava super bem, a gente não tinha nenhum problema, que também tem esse... Tem esse mito do relacionamento entre mulheres no trabalho, né? Eu estive, né, inclusive durante toda a minha carreira, todas as mulheres com quem eu trabalhei de cibersegurança foram incríveis, não teve nenhuma aqui. E é uma coisa que eu procuro fazer muito. Toda vez que eu vejo uma mulher, toda vez que eu conheço uma, principalmente aquelas que são boas, né, que você fala assim, caramba, eu falo assim, não, fala comigo, o que você precisar, né, vamos Conta comigo na junto. tua carreira, é isso aí. Porque é difícil você ver, porque às vezes elas, né, ninguém incentiva, ou, isso é muito difícil. Acho que tem muito isso, né, Leandro? É muito difícil. Cibersegurança é o tal do hacker, né? O hacker, ele amedronta muito, né? Tem uma coisa interessante, a Tati esteve comigo num evento da ABCIS, ela viu, metade do meu time é mulher. Eu ia te perguntar agora, como é que você está cuidando disso? Metade do meu time é mulher e até tem a Bia, que trabalha conosco, ela fez no Security Leaders, ela fez um teste lá da Proofpoint lá, e ela ficou em primeiro lugar. Que legal. No ranking do Brasil e ficou em primeiro lugar no ranking da América Latina em nível de pontuação. Então, Bia, orgulho de você, viu? Parabéns. Orgulho mesmo. Bacana, né? Legal. Não é demais. E aí, se você pudesse dar uma dica para quem está assistindo o podcast, né, ou ouvindo, mas que mulher que quer investir nessa carreira, que caminho que você sugere de desenvolvimento, de alcançar espaço, né, garantir o espaço na posição e tudo mais? Eu acho que o caminho, assim, de certeiro é muito difícil, né? Porque você precisa... eu vejo muitas pessoas falando assim, eu quero trabalhar com segurança e às vezes nem sabendo exatamente, né, como é que é, né? Porque às vezes não é tão, né? Então, assim, eu acho que... Glamour, né, da carreira. Não tem glamour, né? A gente vive ali meio no sobressalto, né? Então, assim, é uma área... Não dá para falar que é simples, que é fácil, mas, assim, a pessoa entender, né? Até quando eu conversei com o pessoal da faculdade, eu expliquei para eles que são muitos domínios, né? E hoje em dia, a nossa geração agora, ela quer conhecer tudo. Né? Ela acha que ela vai ser né? Ela vai saber tudo. E a gente faz o ecossistema hoje é gigante, né? Exato, você tem que começar por alguma coisa. Você, provavelmente, lá no final, quando você, né? Você vai saber aquela parte que você trabalhou mais, que você teve mais experiência, mas você tem que começar por algo. Você não vai começar como coordenador ou gerente. Você tem que... né, tá ali. E quanto mais experiência você tem, melhor, porque você, na hora que você tá num cargo, né, de gestão, na hora que você tem que ter dados, que você tem que ter informação, que você tem que pedir aquilo de uma forma correta, você tem essa experiência. Então, acho que a recomendação é essa, estudar bastante e escolher um primeiro passo, um primeiro caminho. Não dá escolher uma carreira, de fato, né? Dentro da segurança, porque Sim. até hoje eu tenho discussões assim, a pessoa fala assim, mas eu sei tudo. Eu falo assim, gente, não sabe, ninguém sabe. Entendeu? Assim, a gente tem as nossas especialidades. Lá no final, né, você sabe, por exemplo, você deve ter o que você ainda te toca mais, né? Olha, chego aqui, isso aqui eu gosto. Tem aquele que a gente faz porque a gente tem que fazer, né, que é o dia a dia, mas tem aquele que você já trabalhou mais, que você já se identificou mais. Então, acho que desenvolver mais competências, né? Boa. Começar, eu acho que é isso. Não querer já chegar achando que sabe tudo. Acho que esse que é o importante. E eu acho que tem uma dica importante também, né? Que é se espelhem em outras pessoas. Eu ia falar agora, né? Gente, se espelhem nas mulheres que estão naquelas posições, né? Pega essas duas aqui, vocês que estão assistindo, só, né? Nós, né? Procura lá no LinkedIn, dá uma olhada, né, do que estudaram, quais são as conexões, tem a Lei que está aqui também com a gente, né? Produção. Começa a dar uma olhada lá, né, para poder saber por onde, né? Eu digo muito para as pessoas que quando eu comecei a desenvolver minha carreira em cyber, foi observando.
né? Você começa a observar uma pessoa, o que que aquela pessoa estudou? Ou será que faz sentido eu estudar isso, né? Tipo, observando como as pessoas se portavam, conversavam, se portavam numa reunião, e aí você vai pegando as coisas boas e vai colocando em prática, né? Boa, excelente. Uma ótima dica, com certeza. Excelente. Gente, então conecte, né? Busquem as referências. E Vamos é le- construindo junto esses espaços, né? E é legal, assim, toda vez que eu normalmente participo de um evento, eu sempre vem alguma mulher, vou voltando até vem alguma mulher conversar, fazer pergunta no LinkedIn, ou falar que admira a empresa que eu trabalho, ou falar que, ai, que legal, Aquela história que você contou, aquele caso que você compartilhou. que legal, né, de ter uma mulher também lá. Então, assim, eu acho bem legal essa dica que o Leandro deu, eu acho que é E a importante. gente acaba virando referência, né? Quando a gente está numa posição de gestão, depois de anos de carreira, né? Depois de enfrentar todos os desafios que a gente enfrenta. E Então diversa, acaba né? virando espelho para as pessoas Sim. mesmo, né? Não, e a pessoa, eu acho legal isso também, porque você consegue ver que as pessoas elas não tiveram as mesmas carreiras. Então, eu com certeza não tive a mesma carreira que o Leandro, ele não teve a mesma... Cada um vai tendo, né, o seu desenrolar ali, a sua trajetória. E ela pode ser diferente, ela pode ser diversa, né? Tem pessoas que começam com outra coisa, né? Depois vai para o próprio IT, né? Para a própria segurança. Ou tem gente de segurança também que quer sair, que quer ver, né? Fazer mais parte do business, do negócio. Então, acho que é isso, mas... Eu, como uma pessoa que trabalha com customer, além de receber esses contatos... Em customer, a gente tem muita mulher desde sempre, né? Mas além de receber contatos de mulheres, né? Admirando a carreira, enfim, eu recebo muita mensagem de mães. Quando descobrem que eu também tenho filhos, né? Que eu também tenho uma área para gerenciar, né? Um desafio na Axor e nas aulas e com as crianças, enfim, elas falam, meu Deus, eu quero fazer como você faz, como é que você equilibra as coisas. Então, para além da questão do gênero, né? Mas para o papel de mãe, como é que a gente pode ser referência para quem está começando, né? É, muito legal mesmo. Muito bom. Vamos falar de saúde? Vamos, Começar? bora. Conta pra gente o que você tá vendo de mais assustador em relação a ataque cibernético, crimes virtuais, pro mercado. Eu sei que, olhando pra tua carreira, tem muito de indústria, mas que também tem um pezinho na saúde, um pé forte, na verdade, na saúde, né? Então, como é que você pode contribuir com esse conhecimento? Então, é assim, a gente tem como é uma empresa, né, a gente tinha até conversado, né, Cross Division, a gente tem várias divisões, né, então a gente tem a parte de saúde, tem a parte química também, e aqui no Brasil a gente acaba, até pensando na parte de OT, né, a gente tem muito mais parte química, né, E na parte de saúde, eu até brinco, né, que eles são... Inclusive, eu falei hoje mesmo com um dos diretores lá, eu falei assim, vocês não me dão trabalho, vocês são muito... Não que o restante da área, eles também não dão, eles são super tranquilos. Mas a área de saúde, principalmente médica, né, de laboratório, ela é muito regulada, ela é muito controlada. Então, a gente tem questão de privacidade de dados muito forte, a questão do cuidado com a informação dos pacientes. E a origem da empresa também acaba impactando muito, né? Por a gente ser uma empresa de origem europeia, então a gente já tem há muito mais tempo, e a gente já aplicava. A regulamentação, sim. E a gente já aplicava. Então, foi uma coisa que para a gente não foi novidade, porque a gente já fazia, a gente já era obrigado a ter aquele cuidado. Sim. Então, mudou o papel. Hoje a gente tem uma pessoa que, né, tem esse papel de Data Privacy Officer, mas a gente já cuidava muito, né, desse tipo de coisa. E toda a parte de qualidade também, né? A parte de qualidade de produto e documentação. Então, isso já era muito forte lá dentro. Com relação ao ataque específico para a nossa área de saúde, eu vejo, assim, eu estou acompanhando bastante a parte de hospital, que é uma coisa que... Ganhou espaço recentemente, né? Me deixou impressionada, eu achei muito legal. Lá no começo, a gente até brinquei lá quando eu comentei que eu vim aqui, né? Eu falei assim, é super interessante, porque uma hora a gente é cliente, uma hora a gente é fornecedor, né, de hospital. Então, eu cheguei a participar lá no começo, né, de quando os hospitais estavam... E laboratórios também, né? Eles estavam se adequando. E aí pensar que, sei lá, que fez o quê? 5 anos, 6 anos, e o tanto que evoluiu, o quanto, né, o evento... De maturidade ganhou, né? Uma maturidade incrível, assim. Então, eu tenho acompanhado, né, os incidentes que a gente está vendo em hospitais, é muito triste. E as pessoas não acreditam, né? Quando eu comento, né, porque como eu trabalho, né,
muitas pessoas que não são de cibersegurança estão sempre comentando, né? Até para Traz os cases para poder fomentar a cultura, até para né? fomentar, né? Então, eu falo para eles e eles dizem, cara, como assim? Quem que ataca um hospital? Não ataca. Você não viu? Ficou fora lá, não sei quantas semanas. Então, é impressionante, assim. A gente fica bem... Então, eu acredito, né, que toda essa maturidade, né, que vocês chegaram, né, provavelmente tenha sido, né, por causa dessas situações que a gente tem. E tá de parabéns, assim, foi uma coisa que... Brilhante, né? Foi Discutiu muito... bastante sobre isso, né, Lê? Sobre como saúde entrou em foco, né? Tanto pensando no crescimento da maturidade, mas também em foco de ataque, né? De visibilidade e no potencial que tem, falando de proteção de dados, né? De dar ruim. Sim. Porque a gente tem casos, né? A gente discutiu o caso, por exemplo, de uma clínica de estética, ou plástica, eu acho, né? Que fotos das pacientes, né? E dos pacientes foram vazadas. Então, que é para além... Quando a gente fala de saúde, a gente está falando para além da nossa credencial, né? Do nosso e-mail, da nossa senha. A gente está falando de exposição de imagem, outros riscos que talvez até sejam diferentes de outros mercados mais maduros mesmo, né? Risco à vida, né? Risco à vida. Esse é um dos maiores, né? Que às vezes a gente acaba não pensando nisso, mas o paciente, no final do dia, tem... Né? É interessante, o ano passado eu estive lá em Boston num evento da HIMSS, um evento falando de cybersecurity, né? E eu me impressionei da maneira que o FBI trouxe algumas informações para o público que estava lá assistindo, né? Porque levantaram a mão e falaram assim, olha, aconteceu o caso lá da Alemanha, e teve um outro hospital também nos Estados Unidos, que infelizmente um bebê veio a falecer e tal. Por que vocês não divulgam mais informações dos riscos que os pacientes estão correndo? E aí eles comentaram que era devido à maneira de preservar a imagem do paciente e também da família, muitas vezes, caso o paciente tenha vindo a óbito, né? Então, são coisas que ainda não são mostradas o risco que é pro paciente, né? Às vezes uma clínica... É muito mais do que um risco financeiro, né? Exato, Sim. é muito mais que um risco financeiro, é um risco, literalmente, um risco à vida, né? E eles ainda, na realidade, eles não trazem as informações devido à preservação realmente da imagem do paciente, né? Mas é algo que ele precisa ser revisto e trabalhado de forma mais adequada, né? O que tira mais o sono de vocês? Ransomware ou vazamento de dados? Vazamento de dados. Para mim, ransomware. Vamos falar mais sobre isso, então. Eu acho que quando eu olho do ponto de vista do hospital, né? E o paciente chega na emergência, ele precisa do atendimento rápido, né? Então, se o sistema está indisponível, quanto tempo vai demorar para eu pedir um medicamento para sanar a dor do paciente? Sem sistema hoje, nada funciona mais, né? A vida, né? A vida precisa ali. Então, acho que um ataque de ransomware, ele é, no caso do hospital, trazer indisponibilidade nos sistemas, a falta de... você precisa de um diagnóstico. Você precisa de um diagnóstico. O sistema não está funcionando. Como é que você vai ter a informação de como é que foi o raio-x ou como é que, sei lá, o exame de sangue, né? Então, acho que ransomware para o hospital é mais... Não, com certeza. Assim, é aquele negócio que a gente fala, né? É a proteção à vida, né? A vida é primeiro lugar, não tem... Quando a gente fala de cibersegurança, a gente coloca... Mas eu acho legal da questão do hospital é que a segurança da informação para o hospital é interesse público. Então, não só interesse meu como cliente, meu como fornecedora de vocês, por exemplo, mas é interesse público, meu interesse pessoal, é o seu interesse pessoal, que a gente tenha esse ambiente seguro. Porque uma hora você leva o seu filho lá e o sistema tá fora, né? Então, assim, quando me chamam, vocês vamos conversar sobre cibersegurança no hospital, ou com um laboratório, ou com certeza, não tem, né? Acho que e quantas outras empresas que deveriam fazer a mesma coisa, de outros segmentos. Sim, outros segmentos. A gente tem segmento financeiro, que é um segmento que está muito maduro, né? Com relação a investimento, né? É o dinheiro. Não, a vida é importante, né? O que a gente pode contribuir como área mesmo, né? A gente está no mesmo segmento. Como segmento, o que todas as empresas conseguem contribuir para que esse tipo de ataque não aconteça no hospital? E como é que é a maturidade, por exemplo, que um banco atingiu?
para até desestimular esse tipo de ataque lá, pode ser também usado no mercado da saúde, para também desestimular que esse tipo de ataque aconteça nos hospitais, né? Acho que esse intercâmbio de informação, né? Sim. De áreas, todos os de mercados diferentes, segmentos diferentes, mas quem trabalha com segurança é muito importante. Você sabe que, desde que eu entrei na Axo em 2020, esse era um desafio que eu tinha na minha cabeça, porque eu sempre achei que o nosso mercado, e não estou falando de saúde, enfim, mas que o nosso mercado falava pouco. Tem a questão do sigilo, né? De não poder expor muitas coisas que acontecem internamente, mas que o mercado se apoiava pouco. E ao longo dos anos eu vi uma evolução grande nesse sentido. E no começo do ano passado, em janeiro de 2023, a Axo lançou uma comunidade no WhatsApp. Se você que está ouvindo, a gente não faz parte ainda, tem que se inscrever. Participo. Muito bem, lê também. Participo. Todo mundo presente. Porque a gente queria justamente conectar as pontas. Como é que a gente faz todo mundo que está em posição de gestão conversar? Como é que os operadores podem unir forças, né? E compartilhar conhecimento? E ter um ambiente seguro para isso. Porque eu acho que esse é um ponto bem importante do nosso mercado, né? Quando a gente abriu a comunidade, a gente criou um processo de validação que todo mundo passa. E a gente teve, né, tentativas de entrada de pessoas que não são necessariamente do mercado, do lado bom da força, né? Então, como é que a gente criava um ambiente seguro para que vocês pudessem, de fato, trocar e que essa troca trouxesse maturidade para todo mundo? Mas eu já vi uma grande evolução, assim, nos últimos anos, das pessoas falarem mais, abrirem mais casos relevantes que aconteceram, discutirem em cima de casos de outras empresas de fora, para poder pensar no aprendizado que traz. E usar isso interno, porque além das nossas áreas não conversarem, né, tem aquela segurança, enfim, como é que a gente faz com que a cultura e a educação em cyber funcionem para pessoas de áreas tão diferentes das nossas, né? Porque imagina ter um desafio. Quantas pessoas trabalham na Bayer? Então, entre funcionários e terceiros, no Brasil, são quase 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Como é que você ensina para todo mundo a importância que eles têm para a segurança deles e do negócio, sabe? Eu acho que hoje, para mim, é o meu maior desafio. Como comunicar. Porque cada local, né, cada localidade tem um tipo, né, de trabalho, né, e, por consequência, um ritmo de trabalho. E como é que a gente comunica? Como é que atinge, né, essas pessoas tão diversas, tão diferentes? A gente tem escritórios administrativos em São Paulo, em outros, né, capitais. E a gente tem escritório de vendas, a gente tem fábrica, e é um público muito diverso. E a gente precisa, né, da conscientização, né? A gente precisa que as pessoas... eu tenho vários papéis, né, aqui no Brasil, né? E um deles é esse. A gente trazer, né, para as pessoas que estão aqui, conscientização de segurança. E é um desafio. Até porque tem a questão do letramento em tecnologia, né? Sim. Que parte de um conhecimento inicial. Eu brinco que eu trabalho na Axo desde 2020. Meu pai, semana sim, semana não, porque santo de casa não faz milagre. Ele me escreve ou me liga. Filha, pode falar? Posso? Chegou um e-mail do banco tal aqui. Eu digo, pai, tu tem conta nesse banco? Não tem, então para que vai abrir? Né? Ninguém vai te mandar um presente. Fica tranquilo que isso não existe. E eu trabalho com isso há 5 anos. Vocês trabalham há muito mais tempo, por exemplo. Mas a gente tem uma dificuldade, mesmo dentro de casa, às vezes, de explicar o que é cibersegurança. Você tem filhos, eu tenho filhos. Como é que a gente explica para as crianças, desde agora, a importância disso? Como é que a gente faz com qualquer nível de colaborador entenda o potencial de um ataque ou de um vazamento de dados? E assim, a gente está numa época, né, de muita informação. A gente é bombardeado de informação o dia inteiro. Tem até um conceito para isso que chama infoxication. Então, tá assim... Então, assim, as pessoas, elas não estão tendo tempo de digerir aquela informação. Então, quando chega alguma coisa, e eles já sabem que é em cima, né, da urgência, né, você tem que fechar agora, você tem que fazer agora. A pessoa não tem tempo de ler aquilo. A gente tem uma realidade, né, até Brasil, que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, na hora que chega aquilo ali, eu não tenho... E as duas coisas, tanto a conscientização, né, quando chega, dependendo do meio que ela chega, também não chega, como chega um ataque, alguma coisa, a pessoa... Você só fica sabendo depois. A pessoa te liga e fala assim, olha, eu acho que eu coloquei a minha senha no lugar que não era para colocar. Quantas pessoas no Siri hoje? Tem 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. E eu imagino que os desafios, apesar de terem objetivos diferentes, focos diferentes, sejam parecidos. Como é que vocês têm feito isso? O nosso maior desafio lá é realmente a cultura, principalmente para o médico, que ele passa por muitos lugares, né? Então, o médico, geralmente, ele
é um prestador de serviço não CLT, que hora ele está no Sírio, hora ele está no Einstein, hora ele está no São Luís, e cada um tem uma cultura de segurança, cada um tem um modelo de trabalhar, né? E o médico, ele geralmente, ele é muito rápido, né? Ele vem, ele faz o trabalho e ele Passa pro precisa próximo, sair, e isso. vai para o próximo. Então, muitas vezes, essa é a grande dificuldade, é ter um espaço para poder ir lá e fazer o treinamento e conscientização. Eu acho que a gente andou discutindo isso, inclusive com o pessoal da faculdade sírio-libanês, que nós devemos inserir cibersegurança na educação. Uhum. Porque ele é um crime, né? E as pessoas estão sendo lesadas, né? E muitas vezes as pessoas elas não aprendem, elas precisam começar a aprender, talvez desde o início da primeira série, estou chutando aqui, porque Não, era bom mesmo. né, na primeira série as crianças já mexem com Sim. celular, com tablet, já jogam, já querem comprar as coisinhas ali, enfim. Então você precisa começar a pensar em cibersegurança desde o início. E o pai tem que ter a cultura da cibersegurança para passar para o filho e para passar para os tios e etc. Aí a gente teria uma cultura de segurança mais abrangente. Mas isso é algo que eu vejo... Vai demorar alguns anos Ah. pra gente poder... Você pegar a galera que tá na primeira série agora, por exemplo, no primeiro ano agora, que não fala primeira série mais. Agora eles chamam de primeiro ano, né? Eu tenho uma Até colega... chegar lá vai tempo. Não, eu ia falar que eu tenho uma colega que tem um projeto bem interessante, é o Tech Kids, a Karina Queiroz. E ela tem muita coisa legal, viu? Eu tentei eu tenho conversado com ela, né? Se você quiser, Valine, Karina, a gente vai conseguir. Justamente nisso, né? Porque até hoje, quando eu comento, eu falo assim, vamos dar uma palestra para criança, mas por quê? Gente, por quê? A gente tá falando hoje de Deep Web, e aí? Você tem certeza que seu filho tá conversando com uma criança? Isso. Você não sabe mais se ele tá conversando com outra criança. E aí, quando você começa a falar, as pessoas dizem assim, gente, isso tem que estar... Tinha que ser conhecimento público. Porque são nossos filhos, como é que a gente, né? Não é nem só... De novo, não é só dinheiro. Não se trata só de perda financeira. A gente tá falando como o Leandro tava falando, é crime, né? Então, essa consciência, né, de cibersegurança desde a infância... Realmente, seria o mundo perfeito que eu espero ainda assistir, né? Eu espero ainda ver. Talvez não trabalhando mais com cibersegurança, mas eu pretendo assistir. Os meus filhos, por exemplo, eles já conversam bastante. Eu tenho certeza que no caso da Karina também nasceu, né? Dos filhos dela também, essa ideia. E a gente trazer, né, isso também, né? Dentro das empresas. Que desde a infância, né, já crescer com esse conhecimento, acho que é bem legal. Lá na ponta vai ficar tudo muito mais fácil pra gente, né? Quando a educação estiver pronta, vai ficar tudo mais fácil pra gente também. Sim, vai ajudar bastante. É claro que o atacante, ele sempre vai descobrir uma maneira de fazer... Eles têm bastante tempo livre pra ser criativo. Aí vai... É a mesma coisa da IA, né? O pessoal fica falando assim, vai substituir... Ia perguntar agora, na verdade, das deepfakes, né? Das fraudes usando IA, enfim. Sim, e as pessoas falam muito assim, vai substituir meu emprego. Eu falei assim, nossa, é a mesma coisa que provavelmente falaram quando chegou o computador, né? O computador vai substituir quando surgiu a internet, emprego. Quando surgiu o e-mail, acho que essas ondas vão acontecendo mesmo. Exato, vai mudar a forma com que a gente trabalha, como já está mudando. É isso, né? Não vai mudar os... Né? 30 anos atrás, talvez a gente não estaria aqui, não existia, né? Talvez uma pessoa de cibersegurança, 30, 40, um pouco mais de 30, né? Tá chegando. Então, assim, acho que vai mudando o trabalho. E essa parte, assim, a gente tem conversado bastante, inclusive na empresa, sobre a parte de deepfake, áudio fake, né? Tomar cuidado. Porque hoje está impressionante a quantidade de vídeos, enfim, e de personalidades públicas, né? Mas falando de tudo, né? Oferecendo produtos químicos, oferecendo... Medicamentos. É um baita problema para vocês. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido lá? Não, então, a gente, assim, internamente, a gente conversa muito com os usuários, né, com as pessoas, né, com nossos colaboradores, para eles ter essa consciência, porque, assim, não tá perfeito, né, ainda. Eu falei muito isso para eles, ainda. Porque a gente sabe tá evoluindo. Aí a evolução é muito rápida. Então, assim, o que era, né? A gente tá vendo em deepfake 1 ano atrás, e o que ela tá agora? A gente tá vendo dublagem, né? Na voz original e com
aquilo ali já tá, mas ainda tem aquele traço que a gente De edição, ainda né? que a gente ainda consegue pegar. Só que esse traço no dia a dia, na correria, Passa, né? a chance de passar é muito alta. Hoje, por exemplo, a gente fala assim, as pessoas que estão mais expostas, elas estão mais suscetíveis a, né, terem, né, a deepfake ou o áudio fake, quem manda muito áudio, né, que tá em... Mas daqui a pouco, será que vai precisar? Não vai, claro que não vai. Então, essa evolução, né, essa rapidez que isso está acontecendo é que mais assusta, né, do que em si a tecnologia. A tecnologia ela já existe, né, há um tempo. Agora, o exponencial, né, é que está muito, muito assustador. E até para casos de engenharia social, que aqui no Brasil, infelizmente, como a gente tem essa cultura calorosa de ser, né? A engenharia social vem ganhando força. Sim. Em ataques que até a gente já estava conseguindo, enfim, diminuir via WhatsApp, mãe, perdi meu telefone, enfim. Sim. Agora eles conseguem criar áudios com as vozes das pessoas, né? E mandar, e é óbvio que as famílias ou quem estiver recebendo vai ter muito mais chance de acreditar que é verdade do que não, né? Lembra aquela época lá atrás, quando eu era adolescente, ainda que tinha aquela fraude? Na verdade é um crime, né? Que ligavam para as famílias e falavam, tô aqui com a sua filha, que está sequestrada, lembra disso? Lembro. E aí colocava uma criança gritando, enfim, e as famílias acreditavam que de fato era a criança delas, né? É a mesma coisa com o potencial da tecnologia e da internet, né? Eu acho que aí mensagem para quem está em casa também, né? Em casa, no carro, na rua, nos assistindo. Deixa seu like, compartilha, é isso que você ia dizer? É isso. Cibersegurança é a profissão do futuro, né? A gente vai ter que ter ali, trabalhar alinhado para saber se aquilo que está acontecendo é realmente falso ou não, né? O produto que está chegando para as pessoas em casa, que vão começar a modificar, os ataques que estão acontecendo ali, aquilo é humano, não é humano, né? Usar a IA para identificar a IA. A gente, com certeza, Vai ser, sim, isso. Sim. Mas imaginem os ataques nos robôs, em grandes linhas de produção, né? E a gente vem no movimento de conexão, né? De cada vez conectar mais. E... Fica mais vulnerável. Sim. Esse eu acho que chegou assim no momento, mas bateu, né? As duas coisas, né? Uma com a outra. Mas é interessante. É legal também, assim, um caso que foi muito repercutido no início do ano foi aquele caso, né, de Hong Kong, né? E se você lê, eu li bastante sobre o que aconteceu, e eles entraram até na questão de um índice de... Sabe, como se fosse assim, aqui no Brasil a gente provavelmente deve ter muito de questionamento, eles são muito hierárquicos lá. A cultura deles é muito hierárquica. Então, quando duas pessoas vão num nível superior dele manda fazer, né, tal coisa, eles não questionam. Então, assim, todo mundo fala, mas como assim? Como é que ele transferiu não sei quantos milhões? É cultural. E é impressionante como que a cultura, justamente por estar trabalhando, né, numa empresa multinacional, é impressionante. Então, assim, o tipo de ataque que acontece aqui não é igual ao que acontece, né, nos Estados Unidos, não é igual ao que acontece na Europa, é muito diferente. A reação das pessoas, tanto para a educação, como, né, com relação a o que fazer. E como que eu questiono se aquilo faz sentido ou não, né? Sim. Sim, é fato, né? Aqui a gente tem a engenharia social, lá eles têm a hierarquia, e assim surgem novos desafios, né? Eu brinco até a vantagem e desvantagem, né? O brasileiro é muito desconfiado. Então, assim, a vantagem é uma boa vantagem, né? Muito amável, né? Então, para ajudar também, né? Para acabar com o controle de segurança é uma beleza também, né? Porque ele quer ajudar todo mundo. Muito criativo, né? Muito criativo, E eu queria pegar um gancho que você falou de produto. Eu escutei você falando sobre produto e fiquei pensando numa pergunta para te fazer, Tati. E saindo um pouquinho de CTI, mas olhando também para fraude. Eu imagino que como indústria, a gente atende várias indústrias na Axor, um dos principais problemas que vocês enfrentam são de venda não autorizada de medicamentos ou falsificações dos produtos de vocês, enfim. Não só de medicamentos, mas também da parte... como você chama? A parte que não é de medicamentos, você falou uma expressão... A química, né? A parte química, exatamente. A gente tem a parte de defensivos e sementes. Isso. Como é que vocês atuam nesse sentido? A gente tem uma área separada. Não está em cibersegurança, é uma área fantástica, eu gosto muito, né? Eu trabalho muito com eles porque toda vez que o crime, né, ele envolve a parte digital, então
Eles me acionam. Juntam esforços. Isso, a gente junta, aí junta com o time jurídico, né? Então a gente faz esse trabalho em conjunto. Mas o trabalho de investigação, de monitoramento, de ir atrás, né, desses produtos que a gente pode ter problema de falsificação, né? Então a gente tem uma equipe, né, especialista nisso, que eles têm bastante informação, né? Trabalha junto com outros times, né? Do mesmo jeito que eu tenho meu time global, eles também têm um time global deles. E eu pelo menos assim, o que eu desafio acompanho gigante. inclusive na internet, né? A Sim. gente tem, né, também situações acontece e é correr, tirar, né, tirar do ar, não deixar que nenhum cliente Impactar tenha, o cliente, exato, exatamente. não tenha nenhum problema, mas é uma realidade, acho que para toda a indústria, com Sim. certeza. Não, e não é só para a indústria. Hoje a gente tem venda de credencial, acho que tem vários players que sofrem dessas vendas não autorizadas para além da indústria. A indústria, claro, sempre foi foco, né? Não. Mas a gente tem venda de credencial de streaming, de outras ferramentas que também hoje tá bem pulverizada na internet. Sim. E aí, eu falei que ia te fazer essa pergunta. Ixi. Conta pra gente algum caso, algum case, algum momento que seja marcante ou bastante desafiador da sua carreira? Então, quando você perguntou, eu fiquei tentando lembrar, porque São muitos anos, né? são muitos anos, assim. Muitas coisas aconteceram. Não sei, assim, citar um caso específico de algum... Aquele caso que você contou na entrada, de quando você jogou o seu currículo pro ar. Pode E ser, entrou numa empresa que era referência, já é um baita caso de... sim. Que é o pontapé inicial da sua carreira, né? De ter a oportunidade, talvez, de ter trabalhado em incidentes, né? Dentro de... Porque até a gente não falou, eu trabalhei tanto numa consultoria como num provedor de serviço, né? Então, a gente participava de situações que não eram nossas, que eram de outros clientes, né? Então, ter essa experiência rápida, foi quase uma experiência fast, né? Sei lá, em 10, 20 empresas ao mesmo tempo, Mas né? já que é bem intenso, né? Porque você tá ali. Então, assim, talvez eu acho que até essa é um pouco da dificuldade, né? De tentar ficar lembrando, porque não eram né, nossos, né? A maior parte dos incidentes. Eram dos nossos clientes. Então, é mais difícil de você ficar... aquele caso, aquele... Porque foi de novo, né? Eu falei que eu queria sair, né, da consultoria para sentir a operação. E aí você foi para Activity, certo? Isso. E, de novo, eu fui trabalhar com o cliente. Então, eu não sentia a dor dele, né? Eu chegava, fazia um monitoramento, trabalhava com operação, né, de segurança dos nossos clientes. E ali eu trazia aquelas informações para eles, né? Só que eu não sentia o lado deles, assim, poxa, o que eles faziam com aqueles números todos Qual é que a a gente pressão que tá no passava? colo deles ali, né? Então o que eles faziam com aqueles números todos que a gente passava? Como é que eles justificavam todo aquele investimento que eles tinham? Porque era um serviço, né? Eram serviços caros, eu trabalhei junto, né? Eu não trabalhava no SOC, mas trabalhava junto com o SOC. Trabalhava com ferramentas que a gente sabia o valor daquilo ali, eram caríssimas, né? Então, como é que aquilo ali acontecia dentro da empresa para justificar todo aquele investimento que a gente tinha ali naquela operação? Então, eu, de novo, não sentia dor. E aí, quando você foi pra Bayer, que você teve essa oportunidade. E aí, foi a hora que eu falei assim, não, eu vou, porque agora eu quero realmente estar dentro de uma empresa, vendo né, o que acontece na hora do incidente, a gente tá ali e fala assim, nossa, e agora? Aconteceu, como é que a gente faz, né? Quais são os passos? O que a gente precisa fazer? A gente teve o recente aí, né, do antivírus, aí a gente acabou... A gente teve muita sorte, o fuso horário ajudou muito a gente, aqui no Brasil, mas aquilo ali foi um impacto, né, para todas as empresas. Não dá para falar que quem usava, né, que muitos usavam, não teve impacto, né? Sim. Então, a gente sabe. Operações pararam por conta disso, né? Sim. E você sabe que você deu uma resposta muito, muito próxima do Amaral, porque quando eu perguntei para ele de um fato marcante, ele falou que ele gosta muito das war rooms, dos momentos de crise, que ele aprende muito com essas situações, que, né, dá aquela adrenalina, enfim. E é muito próximo da tua resposta, que são os incidentes que tu aprendeu na prática, Sim. como funcionava a gestão. Muito war room, já participei também. Muito war room, isso. Sala de crise, no montar. No nosso currículo deveria ter lá, né? X horas de E war room, de sala de crise. Nossa, eu não sei se caberia nos currículos de vocês, no caso, né? Muito mais do que eu, claro. Infelizmente, né? Porque Sim. a gente já passa às vezes por uns incidentes assim que você fala assim, nossa senhora, para a empresa, né? Vamos para todo mundo, porque alguém vacilou ali num negócio tão pequeno ali, não precisava. Mas você sabe que eu estava, alguns dias atrás, conversando com um amigo meu com relação à nova geração que está chegando, e eu falei para ele, no dia a dia, a gente aprendeu tanto na pancada
né, com os incidentes, as A gente fica cascudo. indisponibilidade, etc., que hoje, quando acontece alguma coisa, nós temos resiliência para encarar alguns problemas. Já algumas pessoas que estão chegando agora e nunca entraram naqueles Já problemas, pega um ambiente mais controlado, mais seguro. já não tem tanta resiliência para encarar, tipo, o dia a dia do problema, né? Mas acho que tem até a ver com um pouco o que eu falei, né? Da pessoa já querer começar, Tem né? aquela Ela ansiedade. já quer começar no all né? Mas Ah. assim, eu lembro que quando eu falei, você começou na módulo, eu fazia análise de risco de servidor ali em pé dentro do data center, de congelando o corpo todo. Fazia a análise de artefato. Manual, inclusive. Então, era um trabalho, assim, que graças a Deus, né, que tem IA hoje. Agora faz automático. Pra evoluir, né? Mas, Sim. assim, você ter passado por essas situações ali, né, que eu falei assim, eram umas coisinhas bobas, né, que faziam aquele estradalhaço. Mas, assim, ter passado por esse tipo de situação, hoje, quando vem, né, imagina, vem um ransomware, você fala assim, caramba, vamos manter a calma, a gente vai conseguir resolver, vamos ver o que a gente tem de controle implementado para a gente poder trazer. A gente restabelecer e tentar ter essa calma. Não tem muito o que fazer, né? Já pegando esse gancho que a gente falou de carreira, profissão, enfim, a gente sabe que tem essa geração que é ansiosa em relação ao crescimento, né? A gente teve um boom de salário no nosso mercado, enfim. Como é que a gente enxerga, como é que vocês dois enxergam, né, o futuro da profissão? Você já falou que é a carreira do momento, já fiquei... Já tem dados? Vai lá, Leandro. Primeiro, né, a gente tem um número muito grande de falta de profissionais. Inclusive, uma parte da conversa que a gente fez hoje tem relação a ver com isso, né? É porque vocês não sabem, mas a gente fica nos bastidores só conversando. Trocando figurinhas. As coisas que a gente não pode falar aqui, a gente fica discutindo também antes, né? É o esquenta. É o esquenta. Sem bebida, mas é um esquenta. E, assim, o último relatório falavam em 4 milhões de pessoas, de falta de 4 milhões de profissionais no mundo. Então, eu quero ganhar em dólar. É possível ganhar em dólar trabalhando no Brasil, né? É possível ganhar em euro trabalhando no Brasil com cibersegurança. A única coisa é que as pessoas elas precisam definir bem claro os seus objetivos. Eu quero trabalhar com CTI. Eu quero ser um pentest. Não adianta querer estudar... com fraude. Quero trabalhar com fraude. Não adianta começar a estudar e não saber o que vai querer e não se especializar. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para risco, tem espaço para auditoria em segurança. Compliance. Threat Hunting, Threat Intel, a gente pode falar 300 siglas aqui. Tem espaço para todo mundo, falta profissional em todas essas áreas. Profissionais de resposta a incidente, gestores de sala de crise. Tem empresas que não vão ter um gestor de sala de crise, mas tem muitas empresas que precisam de um gestor de sala de crise e assim vai. Então, é a profissão do momento. E aí, precisa estudar, precisa fazer o trabalho de resiliência, precisa ter paciência. Né? Um profissional de segurança precisa ter paciência, não dá para sair estourado numa sala de crise. A empresa está toda fora do ar, o cara não tem inteligência emocional. Para segurar a coisa. Não sabe se comunicar. Eu ouso dizer que eu acho que até dos pontos mais importantes, né, na segurança da informação é você ter uma inteligência emocional. Né? De na hora do problema, você conseguir se controlar e manter a cabeça fria para achar a solução. E ser a pessoa que direciona a solução. Né? Sim. E acho que fazendo um desabafo, né? Às vezes quando acontece um incidente ou outro, as pessoas acabam julgando a pessoa que estava na empresa que acontece o incidente, né? E na realidade acho que a gente tem que trazer um momento aqui que a pessoa só vai saber como atuar e como se proteger quando ela passa pelo problema. E na prática tem mais uma coisa, né? Todo mundo vai passar por um. Uma hora. A única questão é quanto, porque todo mundo vai passar por um, certo? Sim. Então até essa questão do apontar o dedo pode ser um... E a gente, infelizmente, às vezes a gente vê colegas, né, rindo de situações que acontecem e você fala assim, poxa vida, será que nunca vai acontecer com você? Será que você implementou tudo mesmo? Será que você tem todas as ferramentas? Será que não tem um zero day? Né? O orçamento infinito. Não tem um zero day ou né, alguma coisa? Tem, gente, não tem como. Eu acho que isso é bem legal, a gente ter essa empatia na área,
Né? Do mesmo jeito que a gente tá falando de ter uma comunidade, a gente trocar mais informação, e a gente tem empatia. Uma hora tá acontecendo com um colega, outra hora pode acontecer com você. E vamos unir forças para poder resolver juntos, né? Exato. Cruzar informação, Também enfim. já vi, viu? Eu acho bem legal isso. Eu já vi gente rindo, que eu achei horrível, e já vi gente falando, se acontecer, me chama aqui, que eu posso, né? Também já vi. Então eu achei muito legal. Estamos à disposição para ajudar. Sim, estamos à Mesmo disposição. concorrentes, né? Enfim, estamos à disposição para ajudar, porque nessa hora não tem concorrência, né? Exato. Isso é muito legal. Eu acho que dá para fazer, né? Acho que é bem... Tomara que esse pessoal, né, que tá chegando aí, né, que o Leandro tá falando assim, o pessoal que tem que estudar, já chega com essa mentalidade, né, de não existe concorrente, ninguém tem espaço para todo mundo, cada um vai ter um perfil para cada empresa, olha quantas pessoas ainda tá faltando, né, então não... E deixa para área de negócio trabalhar com concorrência, né, vamos focar em trabalhar juntos aqui. Sim. E a área de negócio cuida da concorrência, certo? Cada um no seu quadrado. A gente está partindo para o final. Já perceberam que está acabando o nosso tempo? Nem percebi. Voou. Passou muito rápido, né? Muito rápido. Tati, perguntas finais para você. Como é que você explica para sua família todos os dias o que você faz? Tem criança que nem eu, idade muito próxima, inclusive. Como é que você explica para elas? Essa pergunta é muito engraçada, porque meu marido trabalha com cibersegurança também. Então, para ele, pelo menos, eu não preciso explicar. É uma maravilha. Já é uma vantagem, já é ótimo. Mas sua esposa assim, não trabalha com Minha cibersegurança. esposa trabalha com Nossa. É muita coincidência. Não, meu esposo trabalha com engenharia mesmo. Não, meu marido, ele também trabalha com cibersegurança, então, assim, às vezes a gente até, né, ele trabalha um pouco mais ainda no time técnico, né, então, às vezes eu tenho alguma dúvida, eu já chego pra ele assim, como que tá isso aqui mesmo? Aí ele vai lá e me... Então, assim, aí as pessoas perguntam assim, então quer dizer que depois que vocês ficam conversando? Não, depois a gente não conversa de cibersegurança, a gente tem os dois filhos, assuntos, né? A verdade é que a gente abre um vinho e fica falando de vírus. Não. De grupos, né? De atores maliciosos, de ransomware. Olha o tipo de ransomware que tá surgindo agora. É isso, né? Esse é o assunto de casa, né? É a criança lá causando e vocês tomando vinho e falando de ransomware. Tá, entendi. Eu acho que o que acontece é até um pouco do que a gente estava conversando antes também, né? Do chegar na hora de tomar o vinho, tá lá naquele momento do nada, assim, do Fala relaxar. de qualquer coisa, mas não fala de segurança. Com certeza. E eu não gosto nem de ter assunto muito sério. Durante a semana, assim, vai ser, vamos assistir. Eu tenho um amigo meu que trabalhava com compliance, falava muito isso. Eu assim, chega à noite, quer ver um filme de drama? Eu já passei um drama, né, o dia inteiro, eu não quero. Nosso dia já é bastante desafiador, né? A grande realidade é que na hora que a gente abre um vinho, a gente começa a falar de outros problemas, né? Precisa trocar aquela gaveta. Isso. Olha, a tinta ali não tá lâmpada. muito legal. Isso. O que você acha de fazer uma reforma ali, né? Também, né? Isso também acontece, né? E como é que você explica para as crianças o que você faz? Então, para as crianças, acho que a pandemia até ajudou um pouco, porque já participaram até de reuniões, né, as crianças. As minhas hoje em também. dia. Vários clientes da Axis conhecem minhas filhas, inclusive. Vários. Já falam de CTI. Não, acho que não. Elas falam de clientes, por enquanto. Calma, um assunto de cada vez. Mas você sabe que vira e mexe, ela fala assim... A mais nova é muito, muito sagaz, assim. Ela fala... Mamãe, quantos... Ela fala bandidos, né? Porque é difícil explicar, né? Quantos bandidos a sua empresa ajudou a prender hoje? Eu falo, nossa, filha, ranking? Tipo, quantos dias a gente está sem acidente, sabe? Eu falei, filha, não sei, não depende necessariamente da mamãe prender, né? A mamãe não tem poder de polícia. Aí a gente vai explicando, né? Mas ela tem esse negócio de que, peraí, você tá mudando o mundo. Não, eles, assim, o mais velho já consegue entender um pouco, então ele já sabe o que eu faço. O pequeno, ele nem tem ideia. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de explicar para os meus pais, né? Porque também entra, né? Começa a entrar no outro lado, né? No outro extremo de criança, né? E fica até às vezes um pouco parecido, né? Teimoso, igual. Né? Então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de explicar para eles. A gente explica o que dá, né? A gente tenta fazer metáforas, falar mais ou menos assim, né? A janela aberta, lembra? A gente é quase polícia, mas não é. Isso, boa. E o que você faria na sua carreira se você não trabalhasse com segurança? Nossa, já descobri que o Lê do Bradesco tinha uma banda de reggae. Que legal. Já descobri várias coisas das pessoas do nosso mercado fazendo essa pergunta. Então, eu tô numa fase que eu acho que eu tô tentando achar o que seria, porque eu passei muitos anos achando que era uma coisa específica. E quanto mais eu trabalho com isso, mais eu falo assim, gente, eu não... Porque eu sempre pensei, assim, em trabalhar com direito, né? Que eu acho muito legal, gosto bastante, me interesso, eu gosto de ler. Mas, assim, é um mundo, né, Leandro? Você tem que entrar de novo num outro mundo, né? Então, eu tô na fase que eu acabei de decidir que eu não gostaria de trabalhar com isso de jeito nenhum e tô procurando
uma outra coisa, assim, que se tudo der errado, o que eu vou fazer? Eu penso. Qual foi a tua resposta, que eu não lembro? Eu não lembro também. Eu não lembro. Mas fala de novo, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de ter um motorhome. Eu também. A gente já falou sobre isso também hoje. A gente já falou sobre isso hoje. Isso eu costumo fazer à noite, assistir canais de viagem com motorhome. Eu também. Muito relaxante, né? Ficar viajando, tirando foto, fazendo propaganda de blusas, ganhando dinheiro. Insider. Patrocina a gente, Insider. Via cliente da Axor. É verdade. Eu vejo muito isso. Assim, realmente, se for a profissão do sonho, acho que um dia desses eu participei de uma dinâmica que a gente tinha que colocar. Teve um colega que até colocou que se ele não trabalhasse com cibersegurança, ele era aposentado. Mas... Herdeiro, né? O que você gostaria de ser herdeiro? Leitor de livro. Hoje eu aprendi uma que é... Como é que é? Esposa do Pilates. Que o marido trabalha e a esposa fica no Pilates. Eu falei, gente, cada expressão que a gente escuta, né? Não, é uma boa mesmo. Mas eu acho que eu faria isso. Eu gosto muito de viajar. Eu adoro ver coisas de viagem. Assim, qual é o seu hobby? Ou pesquisar viagem ou viajar. Então, acho que é uma coisa que... Mais uma coisa que a gente sonho, tem em comum, né? Dos sonhos, com certeza, seria a profissão dos sonhos, então. Viajar, tomar vinho e comer em bons restaurantes. Perfeito. Dá pra reclamar? Nossa, como é que faz? Trabalhando com segurança. Manda o currículo pra quem, né? Eu ficaria horas aqui conversando com vocês. Espero te chamar mais, pra gente poder conversar mais e aprofundar mais sobre a sua história. Mas o nosso tempo acabou, a produção tá ali fazendo sinal, vocês estão vendo também, né? Quero te agradecer e pedir pra você deixar um recado final. Ixi, assim, de recado final? Usa o coração. Então, eu acho que eu vou falar com as mulheres, né? Vamos trabalhar, né? Mulheres com cibersegurança. Acho que e tem muita mulher aí no mercado apoiando, né? As mulheres na cibersegurança. Não é esse bicho de 7 cabeças, tá, gente? Não é. Não é impossível, né? Não é impossível. É muito mais simples. É muito ter discernimento, né? Ter paciência para entender as coisas. Eu acho que é isso que vai fazer o diferencial. E não necessariamente falar assim, você tem que já começar sabendo tudo. Não, é tendo paciência. Tendo paciência para aprender, tendo paciência para observar, como bem o Leandro falou, e aprender. O mercado está grande. Nós, mulheres, temos um perfil interessante, porque temos essa, né, às vezes um pouco mais de detalhe, a gente tem esse, né, esse olhar diferenciado. Esse olhar diferenciado. Minucioso. E com essa correria fazer 30 coisas ao mesmo tempo, a gente tem já um pouquinho mais de predisposição. Então, assim, eu acho que é o momento. Que mulheres venham trabalhar com cibersegurança, eu acho que que está no bom momento para isso. Eu acho que esse é o recado. Muito bom. Lê, muito obrigada por mais esse podcast. É um prazer sempre estar aqui. Você tá vendo que você tá cada vez mais podcaster. Você já pode colocar no LinkedIn. X salas de guerra e X horas. Muito bom. E para você que tá assistindo e gostou do conteúdo, compartilha, divulga para os seus colegas de faculdade, de profissão, de carreira. Porque quanto mais gente tiver acesso a esse conteúdo, mais gente a gente vai ter do mercado, entendendo um pouco mais, né? E compartilhando conhecimento. Então, contamos com a sua participação também. Abraço, tchau, tchau.